Ah, nosso santo é forte. Ai, que bom, que bom. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Pérez. Muito obrigada pelo convite e pelo trabalho que você vem desenvolvendo da psicoterapia corporal. Esse é muito bom a gente poder deixar um legado, né? E te Uhum. agradeço muito. Eu que agradeço, Brasília. Você sabe, né? Eu quero começar justamente nossa conversa honrando seu lugar na minha história, agradecendo tudo que eu pude viver e aprender com você. Né? Você é uma pessoa muito, muito importante para mim e para tanta gente que você formou na psicoterapia corporal com crianças e adolescentes. Então, muita gente estava na expectativa dessa nossa conversa e muita gente querendo te ouvir, querendo é, ter esse encontro com você. Então, eu quero começar dizendo da minha gratidão, da minha alegria de poder te rever, né? E mesmo que nesse contexto, né, Brasil, tão difícil que a gente está vivendo, mas Sim. que eu espero que a gente possa se rever pessoalmente em breve e poder dar aquele abraço, né, de novo, o mais breve possível, viu? Com certeza, Pérez. Com certeza. Né? Então vamos lá. Queria começar com você, né, ouvindo um pouquinho como foi que você, na sua vida, se direcionou para se tornar uma psicoterapeuta, né? Como foi que você despertou para esse caminho? Uhum. E por que essa disponibilidade para o trabalho específico com crianças e adolescentes? Como foi que você foi construindo uma trajetória, uma história como psicoterapeuta e, mais especificamente, como psicoterapeuta de crianças e adolescentes? Tá claro. Ô, Périson, eu comecei desde adolescente a ler muito sobre o trabalho de psicologia, sempre gostei Uhum, muito. Fiz psicanálise quando era jovem, meus uhum, 14, 15 anos, uhum, e fui para a faculdade de psicologia. Antes da faculdade de psicologia, eu não sabia se eu fazia psicologia ou bioquímica ou engenharia. Eu estava assim, totalmente bem difusa. Porque eu é gosto de mesmo, toda. Brasil? Sim, sim. Psicologia foi um desafio, foi muito importante para eu poder aprender a Uhum, falar, aprender a escrever. Foi um trabalho uhum, muito importante que eu fui desenvolvendo. Encontrei uma psicóloga muito boa que me ajudou a fazer uma orientação vocacional sim. e fizemos esse trabalho de poder fazer a psicologia. E Uhum. aí, durante a Foi faculdade, mais ou menos que período, Brasil? Foi anos 70, 80, não, foi 72. 72. 72. Eu entrei na faculdade com 74. Eu tinha, acho que Hum. só 16 anos. Uhum. E fiz psicodrama na época da Certo. faculdade, porque eu já não gostei da psicanálise. Eu senti que Uhum. faltava algo mais, né? Sim. Fui para o Uhum. psicodrama, tive uma experiência muito boa com o Dalmiro Bustos, que ele teve no Rio de Janeiro, Uhum. e ele fez um trabalho muito bom comigo. Uhum. E naqueles psicodramas de público. E durante a Uhum. faculdade eu fiz vários estágios, desde a primeira Uhum. série não, primeiro ano, né? Primeira série, primeiro Uhum. ano. Primeiro ano. E foi muito bom, né? Então eu fiz psicodrama e já saí da faculdade, eu tive assim o privilégio na faculdade de a doutora Bettina Katzstein Schoenfeld, que foi uma das primeiras psicólogas do Brasil. Uhum. Ela veio da Suíça, era uma alemã, e ela fundou lá o núcleo da faculdade, da Unesp, em Assis, e, e eu fiz todo o trabalho, a trajetória de psicologia clínica.
Eu lembro que Uhum. na época precisava 180 horas de trabalho de psicodiagnóstico e eu fiz Uhum. 580 horas, né? Uhum. Porque eu gostava muito e eu queria muito, né? Sim. E depois, quando eu me formei em 1980, Uhum. já estava aquele todo burburinho da psicoterapia corporal, né? Uhum. Uhum. Foi quando eu fui para São Paulo e a doutora Betina estava saindo de Assis, Uhum. retomando a clínica dela em São Paulo, e ela Uhum. tinha lá 33 pessoas para fazer o curso com ela de Uhum. psicodiagnóstico. E Sim. eu fui para São Paulo para ver se eu fazia esse trabalho. E ao mesmo tempo eu comecei o trabalho no IP com a Maria Mello, com a Teda Beaço, com o Godoy, com o Rubens, já era um pessoal que estava iniciando o trabalho de terapia corporal em 81, né? Uhum. E com a doutora Betina foi uma experiência muito rica da aprendizagem do psicodiagnóstico e Uhum. foi uma experiência desde aprender a arquivar um paciente, fazer uma clínica, fazer um psicodiagnóstico, que Uhum. hoje dá uma estrutura muito boa e eu uso muito ainda para os alunos com uma visão, claro, de uma dinâmica da atualidade, né? Depois, em 83, eu fui para o SEDES, fiz também curso lá de psicodrama, de psicanálise, também dei palestras, onde comecei. Em Uhum. 84 veio o Ágora, Caliane Zink, Regina Fábio, todo esse pessoal, né? Uhum. Uhum. E a Teda, e, e fiz também o psicodrama, né? Uhum. E depois eu comecei a ter vontade de querer conhecer os profissionais na origem. Foi quando eu fui para a Gerda Boyce, em Londres, Uhum. em 86. Foi uma Uhum. experiência muito rica, porque além do curso que eu me programei em ficar lá, meus 5 meses, ela me deu bolsa para todos os cursos. Então eu trabalhava cedo, à tarde e à noite. Olha só. Uhum. Estudei muito e o privilégio de fazer terapia diariamente com ela. Então foi um trabalho muito importante. Até no domingo, Dia das Mães, eu falei: hoje nós vamos ter folga, né? Ela falou: não, hoje é um dia importante para nós vamos fazer terapia, né? E foi Olha. muito, muito importante porque ela me deu Uhum. muita base no trabalho da terapia corporal, que é com as coráceas viscerais, que nós vamos ver, e nós Uhum. trabalhamos com as crianças também, né? E que eu vou falar Uhum. mais para frente. E ela me deu uma orientação que eu deveria começar a fazer meus cursos. Então, em 86, isso há 34 anos atrás, eu já dou curso, né? Então, eu dou curso desde psicodiagnóstico, eu dava o curso do processo terapêutico corporal, que era 3 anos, biodinâmica, Uhum. reunia professores de todas as escolas, pais. Eu fui para uma clínica muito grande, que tinha um quintal, era um quarteirão a clínica, era enorme. Então, a gente juntava Uhum. muita gente, era muito gostoso. E chamava Uhum. também pessoas que vieram até aqui em Rio Preto, de São Paulo, para também dar trabalhos, né? Então Uhum. vieram muitos profissionais de São Paulo para dar trabalho. E nessa época, a Gerda me deu uma orientação importante, que era para eu parar de fazer terapia corporal e fazer psicanálise. E eu Por fui quê? porque eu já estava desde 86 anos bastante trabalhada em terapia corporal e eu queria fazer Hum. meu trabalho com criança. E o trabalho Sim. com criança é muito importante você fazer a amarração psíquica, né? Certo. É aí que eu Uhum. fui trabalhando análise, o Winnicott, a Berasturi, Melanie Klein, e tive uma Uhum. pessoa muito importante nessa época, a Nelly Simonelli, que veio da Argentina, e Uhum. fiz o trabalho com ela durante 9 anos, né? Uhum. E depois, em 87, eu fui para o
para os Estados Unidos, fiz um trabalho com o Kellerman, o curso do Kellerman, que também foi muito bom, e é uma das técnicas que eu uso muito com adolescente. Fiz também um trabalho pessoal com o Loen e com o Navarro, quando veio para São Paulo em vegetoterapia, né? Então foram anos muito ricos, né? E aí também eu fiz, em 89, um trabalho de Rolf, o Pedro Prado, que estava num trabalho de ascensão também, foi muito importante para me dar uma estrutura corporal. E logo em seguida, a Liane trouxe para Salvador a bioenergética e fiz o curso também da bioenergética, onde nós fizemos todo esse pessoal aí presente, o Jaime e todas essas pessoas aí da minha geração. Eu acho que nós já somos a segunda geração, né? Eu acho que você é a terceira, né? Então, no Brasil, nós somos a segunda e eu tinha muito interesse para o exterior, conhecer essas pessoas. E foi um ano muito rico da bioenergética, que eu conheci a Marta Belin, o Lan Carlino, a Mara Herman. Foram trabalhos assim fundamentais, né, de aprofundamento, de autoconhecimento. E depois, em 91, eu fui para o Boadella. E no Boadella foi um trabalho também muito rico que eu fiz com ele. Eu já estava fazendo biossíntese também em São Paulo, com a turma da Liane. E eu estava entre tirar o CBT ou não, eu já tinha a carga horária e todas as coisas. E aí eu resolvi que eu queria fazer, eu estava escrevendo um livro, o Brincando com o Corpo. E foi quando eu fiz uma pesquisa e eu fundei o Núcleo de Estudos Haitianos. Foi aí que eu montei uma equipe com mais de 7 psicólogas e foi um trabalho muito gostoso, muito importante, aonde nós atendíamos muito, eu dava supervisão, assim, das 6 da manhã às 10. Trabalhávamos 20 horas por dia, era uma loucura de trabalho, né? Mas foi um trabalho muito bom, voltaria e faria tudo de novo. E onde eu precisei sistematizar todo esse trabalho foi quando eu bolei aí com o pessoal o computador, um programa de computador para a clínica, né? Sim, o Brink, né? Ainda não era o Brink, não, ainda não era. Foi só para a clínica. Em 92, eu fiz o trabalho de respiração holotrópica, porque eu estava muito angustiada com essa questão de não conseguir editar meu livro, né? Já fazia uns 3 anos eu não conseguia, porque o Brasil ainda estava na Idade Média, né? Porque a gente não pode fazer trabalho de terapia e pesquisa. Ou era terapia ou era pesquisa. Isso me frustrou muito dentro das editoras, foi muito difícil. E foi quando eu comecei o trabalho com a doutora Beatriz Lefebvre em neuroanatomia da cognição na USP. Ela foi uma das primeiras psicólogas em trabalhar com a neuropsicologia e fui trabalhar lá no consultório dela também, quando eu ia para São Paulo. E aí que nós fomos trabalhando e eu comecei a juntar todos esses cursos que eu dava de 86 até 91 e fiz um curso só, que foi o curso intensivo de psicoterapia corporal com crianças e adolescentes. Sim. Nesse curso, a Nelly Simonelli me ajudou durante 3 anos a estruturar esse curso e nós íamos de vários estados do Brasil. Começamos por Natal, com a Alzenira, que você já falou dela. Sim. Salvador, Rio, depois Porto Velho, Curitiba, Goiânia, Brasília, Goiás. Era um final de semana por mês trabalhando em cada estado, né? E foi muito rica essa experiência de conhecer a dinâmica de cada lugar, de cada estado, né?
E com esse trabalho foi aonde eu tive vontade de realmente sistematizar para uma pós-graduação, Uhum. onde eu fiz em Prudente, na UnoEste. Lá tem uma coordenadora da faculdade, a Lúcia Ferri, uma pessoa maravilhosa, muito honesta, e ela Uhum. me ajudou a publicar o livro, né? Uhum. Foi a partir daí que eu consegui publicar o livro, que ficou engavetado aí uns 4, 5 anos. Olha só, Brasil, eu não sabia. E hoje, nós, graças a Deus, estamos na 4ª edição do livro, né, do Uhum. Brincando com o Corpo. E aí eu fiz na tese o Brincando na Escola, porque Uhum. eu queria atingir mais crianças, a não ser só a clínica. Então foi muito importante, porque é um trabalho onde a professora Uhum. vai desenvolver essas aulas, onde a criança vai ter a descarga vegetativa. Sim. Esses 2 livros eu já traduzi também e tem sido muito aceito no exterior, o Pérez. Nós temos tido Uhum. pedido de vários lugares e tem sido muito bom. E em 2007 eu fiz o software do Brinque, né, que Sim. seria o programa que capacita o psicólogo a organizar a clínica. E isso foi muito importante também. Quando eu dou supervisão, a gente acompanhar os casos, tem sido muito bom. Por incrível que pareça, esse software sai mais no exterior do que aqui no Brasil. Eu tenho a impressão que os brasileiros têm um pouquinho de preguiça de escrever. De sistematizar, né, Brasilda? Sim, sim. Eu acho que foi isso que eu fiz questão de fazer o trabalho de psicoterapia e também a parte de pesquisa, né, Pérez? Eu acho que é importante para Sim. o nosso Uhum. trabalho, porque senão a gente entra no achismo, né? Então, o Uhum. livro Brincando na Escola e o Brincando no Corpo são a base para esse trabalho com o desenvolvimento com a criança. E fazia uns 8 anos que eu estava tentando fazer um brinquedo, que é o brinque de jolinho. Uhum. Tá? Esse brinquedo foi dos anos 80 e as 2 fábricas que fizeram faliram, porque Uhum. é muito gasto para você fazer por uma coisa. Mas eu consegui fazer de uma forma mais econômica e fazendo umas parcerias e foi muito bom, né? Tanto Uhum. o software quanto o Brinque Tijolinho eu tenho parceiros, né? Uhum. E o brinque tijolinho é muito importante para a época de hoje. Eu recebi ontem um vídeo lindo sobre o brinque tijolinho de um pessoal que fez, que compraram em Campinas, e ajuda a criança a se reunir com a família, a construir nesse momento de tanto não sei o que vai acontecer, não, de tanta fragmentação, né? Uhum. E comecei depois, tá bom assim? O que eu Tá tô falando? ótimo, Brasília. Fica à vontade, tá ótimo. Em 2005, comecei a fazer meu trabalho no exterior, minhas palestras, né? Uhum. E a primeira foi em Boston, o resgate da energia do brincar, né? Essa palestra tem alguns colegas aí que pegaram essa ideia e estão desenvolvendo, não sei por quê, mas tudo bem, vamos ver. Depois eu fui para Lisboa. Depois, em Braga, tem na Faculdade do Minho, Centro de Estudos Infantis, eu fiz o Brincar como Transformador da Energia, né? Essas Uhum. palestras, o Pérez, eu acho que é muito importante a gente ver que tem um movimento social político. O Uhum. resgate de brincar ainda tinha um brinquedo. O Uhum. brincar como transformador da energia, a gente precisava de uma intervenção. O brincar, depois eu fui para Paris, em Sorbonne, e lá eu dei o brincar é um ato de amor.
Quer dizer, para a gente entrar nessa relação com a criança, a gente precisa ter essa relação de amor e de entrega e entrar nesse mundo mágico. Depois eu fui outras vezes para Lisboa. Em São Paulo teve também aquele congresso internacional muito bom, que foi, eu dei o brinquedo como psicodiagnóstico e a intervenção. Você vê que aí está mais focalizado, a gente vai focalizando o brinquedo, né? Uhum, uhum, Depois eu fui para Istambul, foi um ano muito importante. A faculdade de Istambul é uma coisa maravilhosa que tem. E lá, uma das coordenadoras era da faculdade de Londres. E, para minha grande surpresa, ela falou que a minha pesquisa era a única pesquisa que existia no mundo do brinquedo com o desenvolvimento da personalidade, né? Eu uhum, fiquei uhum, muito feliz, porque eu não sabia dessa característica do meu trabalho. uhum, E depois eu fui associando o brinquedo com a mãe e a criança. Foi nessa época eu já tinha fundado o workshop de brinquedos, né? Que em 91, né, no curso intensivo, e fui fazendo aí nas vivências pelo mundo. Fui para Houston, né? E Houston também foi uma experiência muito boa em termos de reconhecimento do trabalho, em termos da. Porque eles têm todo um trabalho, além de cognitivo, mas também neurológico. E foi muito importante porque foi outra descoberta também, porque eu vi que eu falo que o tambor é para trabalhar as questões da gestação. E vai uhum, trabalhar, e eles falam que o trabalho do tambor é do mesencéfalo, é da gestação. Então, muitas coisas que eu falo do brincar nas fases do desenvolvimento da criança, eles falam nas fases do desenvolvimento neurológico, né? Então, depois eu fui várias vezes para os Estados Unidos, fui para Louisville, para Fênix e Recife. Em Natal eu dei o trabalho Medo do Brincar. Aí as uhum, crianças já estavam paralisando, já estavam saindo da brincadeira. Você vê que é diferente do resgate do brincar, né? E, e no Canadá eu tive dois encontros muito bons. Foi com o Peter Gray, que ele fala do déficit do brincar. As crianças não têm déficit de atenção, elas têm déficit de brincar. E o Peter Gray leu o meu trabalho uma noite, o livro, e no outro dia nós discutimos. E eu gostei muito porque ele gostou dos meus números, né? Coisas que os brasileiros não gostam. E ele gostou dos números do 90% uhum, esquizoide, né? uhum, 90% tal brinquedo, 100%. Isso porque ele também, na pesquisa dele, ele deu 90% de crianças que não brincavam. E o uhum. trabalho dele foi introduzir a brincadeira em praça pública. Depois Hum, dele e do Roger Hart, que é o coordenador da faculdade também de Nova York. uhum, Canadá foi um trabalho maravilhoso, porque no congresso não participa só psicólogo ou pedagogo. Quem abre o congresso são os políticos, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, o Ministério da. Quer dizer, eles têm todo um aparato para poder fazer esse trabalho, né? E graças a Deus eu tenho conseguido fazer esse trabalho às custas do meu próprio trabalho, né? Dos pais e das crianças que confiam em mim e eu posso fazer esse uhum, investimento tão alto e tão importante que eu gosto de fazer, né? uhum, E, enfim, esse trabalho que eu tenho desenvolvido em vários lugares, né? E tendo aberto todo esse trabalho, essa trajetória. uhum, uhum. Tem mais alguma coisa daí que você quer perguntar? Quando você
dentro dessa trajetória toda, você desde o começo foi trabalhando com a questão da criança e do adolescente? Porque você trouxe uma trajetória primeiro no psicodiagnóstico, que passou pelo psicodrama, né? Como é que foi que as crianças e adolescentes foram se tornando esse olhar, né, diretamente para você? Essa sua Ô, Pedro, preocupação. Uhum. eu acredito que a gente está nesse astral, por isso que eles vieram. Quando eu comecei a Uhum. trabalhar, já tinha 5 crianças me esperando, né? Depois Uhum. teve uma época que vieram os avós. Eles falaram, Uhum. nossa, você cuidou tão bem da minha netinha, eu quero que você cuide de mim. Não Uhum. é muito diferente, porque você vai trabalhar, o que é diferente é o fechamento da vida, né? Você vai trabalhando as reparações que foram feitas na vida e os projetos, uma outra orientação vocacional, né? Nós temos várias Uhum. orientações vocacionais na vida, e esse é um ponto muito importante, né? Uhum. E então eu trabalhei também com as avós, foi uma libanesa que veio e falou assim: não, eu não aceito nenhuma terapeuta, eu confio em você. Aqui em Rio Preto tem muito libanês, né? Eles são, quando Uhum. eles confiam, e eu gosto, me identifico com eles também, né? E o trabalho com criança foi nessa trajetória que eu estou te falando, né? Essa foi uma coisa que eu Uhum. sempre me interessei, por quê? Eu acredito que a criança possa se transformar muito. A Uhum. criança não está estruturada a uma neurose. Uhum. Hoje, as crianças não brincam, né? Esse é um ponto Uhum. importante. As crianças não agarram, elas passam o dedinho Uhum. só. Elas não têm esse Uhum. impulso de agarrar, né? Eu vejo Uhum. as mamadeiras são muito grandes, elas não conseguem pegar. Então, as mamadeiras têm que ser menor para elas pegarem. Então, esse Uhum. agarrar vem das mínimas coisas que a criança não é desenvolvida. E nós estamos nessa patologia muito séria dessa estagnação da energia e que as crianças estão muito cansadas. Elas estão Uhum. estressadas, elas estão com muita dificuldade de lidar com as frustrações, não Uhum. só as crianças, como os adultos também, né? E a gente Uhum. vê uma aceleração do pensamento. E isso é um ponto muito importante, porque com essa dificuldade de lidar com a frustração, nós temos no desenvolvimento da criança as fases esquizoide, oral, psicopata, histérico. São 4 fases do desenvolvimento da criança. Hoje nós temos recebido na clínica esses traços de esquizoide, que para quem não for terapeuta, são cisões da personalidade, são fraturas, é como se a parede tivesse rachado e a criança sente uma coisa e faz outra, pensa uma coisa e faz outra. Isso é muito importante porque as crianças estão trazendo e os adolescentes essas cisões. Você veja bem, em 88 nós tínhamos, não, 91, 54% crianças esquizoides. Em 94 foi para 80. Faz associação com o sistema social político. E em Uhum. 90 fomos para 90. Em 2013 fomos para 90. Então 54, 80, 90 e hoje 98. Nós estamos num momento do mundo de muita fragmentação social, muita Uhum. fragmentação de tudo, né? A gente não sabe o que vai ser amanhã. Nós perdemos todo esse processo de segurança, né? Dessa zona Uhum. de conforto que a gente tinha. E hoje na clínica, eu gostaria de falar um pouco, acho que caberia Uhum. aqui falar um pouco também, Perison, as crianças que estão vindo com déficit no desenvolvimento. Sim, sim. Do sono, da alimentação, do motor, da sociabilidade e cognitivo, em todas as áreas do desenvolvimento. Eu tenho atendido crianças com 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, e que não conseguem andar, falar, ou crianças um pouquinho mais velhas com déficit no desenvolvimento.
E são crianças que estão muito imobilizadas pela estagnação de energia. E elas estão estagnadas e são potencialmente crianças muito violentas. Por isso que está existindo tanta agressividade, né? E esse ponto é muito importante porque a angústia sempre é um fator importante da brincadeira. E as crianças não estão brincando, elas não estão depositando angústia. Elas estão brincando de colocar o quê? No computador, nos jogos, aonde elas se sentem muito impotentes. Sempre o jogo está ganhando delas. E o brinquedo, segundo Melanie Klein, é muito importante, porque ele tem que ser pequenininho para a criança sentir que está dominando aquela brincadeira e vai dando para ela essa construção de ego. Sim. E a nossa tarefa nesse momento é ver que a brincadeira da criança deve e tem que ser criativa. E hoje em dia as brincadeiras acabam sendo muito repetitivas e muito obsessivas. Porque elas não estão lidando com o vazio interno, nem elas e nem os adultos, né? Foi aí que eu comecei a trabalhar o desenvolvimento da minha pesquisa, que a criança representa, a criança é corporal, e ela não está aprisionada por essas defesas de caráter. A criança, a gente associa a criança às fases do desenvolvimento da personalidade. Esse é um ponto importante porque muita gente confunde as brincadeiras com o caráter. E a criança não tem musculatura para isso. A criança ainda, se a gente está tratando de esquizo, elas têm uma couraça visceral, não muscular. Então, nós estabelecemos a relação do brinquedo com o desenvolvimento da personalidade. Esse é um ponto importante, porque a Beirastur já fazia esse trabalho, só que aí eu fui sistematizando quais brinquedos, foram 95 brinquedos, associando com o tipo de personalidade e a evolução. Isso para quê? A gente tem um papel de maior intervenção, ser mais rápido e preciso no trabalho com a criança. E o objetivo central da terapia com a criança é a rematrização da identidade. O que é? Onde a criança tem esses bloqueios, nós vamos refazer na matriz de identidade essas fases do desenvolvimento. No meu livro em inglês, quando eu traduzi a segunda edição, eu consegui uma pessoa da sociedade de, como que fala? De literatura, lá de tradutor, e foi onde eu cunhei esse termo, rematrização de identidade. Matrix, Rinal e Daitindi. E esse é um ponto muito importante, porque hoje eu vejo que você tem que ajudar a criança a transitar nesses estágios psíquicos. Hoje em dia eu estou tratando já da terceira geração, né, Pérez? Com 40 anos de trabalho, e eu vejo que tem muitos filhos, netos, que pararam ou estão estacionados aonde os pais pararam a terapia. Quer dizer, eles vêm para fazer essa evolução familiar, eles vêm para fazer essa mudança familiar. É muito rico tudo isso, porque o brinquedo vai facilitar esse processo e desde que a gente está inserido no significado. Por isso que é importante, porque senão o brincar fica só por brincar. E o terapeuta tem que trazer o brincar no sentido do simbolismo e do significado para aquela história. E hoje, nessa revisão do livro Brincando na Escola, não, Brincando com o Corpo. Brincando com o Corpo. Foi uma coisa muito importante que eu descobri, porque eu refiz todos os dados e vi que o brinquedo, por si só, é saúde. Ele não mudou nenhuma porcentagem.
O que Uhum. mudou foram os caráteres. O que mudou é que as pessoas ficaram mais esquizo, Uhum. mais regredidas, mais cindidas, mais sensoriais e mais primitivas. E isso Uhum. a gente vê que o brincar já tem o seu próprio ground. Ele traz atenção, carga, descarga e relaxamento. Então, o que eu trabalho nos cursos, trabalho na minha clínica, que o brincar é uma terapia que duas pessoas brincam junto, né? Eu estava dando um dia desse um trabalho com uma criança e ela estava dormindo, já tinha dormido 3 horas, né? E o pai falou, nossa, eu não consigo a mãe acordá-lo para ir para fazer a sessão. Eu falei, não faz mal, ele estava deitadinho, aí chamei ele, conversamos, ele falou assim, oh, vamos brincar? Eu falei, vamos. Do que você quer brincar? Eu quero brincar de dormir. Aí que eu acho muito importante, que era a minha própria palestra, né, se ocorrer em Recife, o descanso no brincar. Quer dizer, as crianças estão sem energia para brincar. Não é que elas não Uhum. brincam, elas estão sem energia, elas estão esgotadas. E eu falei, como vai ser essa brincadeira? Ele virou e falou assim, quem dormir primeiro ganha. E fechou os olhinhos e dormiu. Aí eu falei, oba, eu adorei essa brincadeira. Eu vou fazer o seguinte. E pus uma meditação da água correndo e falando dele poder se libertar dos medos, das angústias, das coisas. Foi tão forte. Aí eu falei, sinta que eu tô pondo a mão na sua cabecinha e fazendo uma massagem na sua cabeça. Porque eu trabalho com massagem, Pérez, eu gosto de fazer na presença dos pais. A criança sente mais Uhum. confiança, os pais aprendem, vão fazer em casa, é muito importante. Uhum. Muito bom. E eu fiz esse trabalho com ele de massaginha na cabeça, ele enfiou a cabeça no iPad assim, então fazer massagem. Eu falei, você tá sentindo minha mão em você? Ele falou, claro que eu tô. Eu falei, eu também. E ele dormiu com a massagem. Ele acordou depois de uns 15 minutos e correu, foi fazer cocô. Quer dizer, ele teve uma descarga vegetativa muito grande. Aí eu Uhum. falei para ele, o que que teve nesse cocô? Ele falou, não sei. Eu falei, você viu alguma coisa muito importante que você não gostou? Qual foi o medo? E ele falou o medo que aconteceu, do que ele viu, que ele não gostou. Quer dizer, nesse trabalho que a gente está tendo que mudar toda a nossa formatação, é muito importante que a própria criança nos dá o caminho. Uhum. Eu peço do que, ó, eu tenho stop, tenho forca, tenho sinuca, vamos jogar Ligue 4, dou alternativa também no computador, no iPad, o que a gente quiser. Mas eu utilizo um termo que a Bárbara Brena falou do umbigo cósmico. As crianças estão precisando reestruturar e ser gestado pelo cosmos. Isso faz muito sentido no sentido do que nós estamos passando hoje. Né? Que mudança Uhum. social, espiritual, que nós temos que passar tão forte, tão importante, aonde nós estávamos num processo de muita onipotência, muito controle, muito, você vê, cada vez piorando mais, cada vez mais as pessoas paranoicas. Às vezes você ia num lugar, a pessoa te tratava tão mal, eu falava, mas eu não estou entendendo que você está me tratando assim, eu não fiz nada, né? Então, o umbigo cósmico quer dizer, essas mães e esses pais hoje, as crianças estão nascendo sem a energia aqui, uma energia de amor, são Uhum. energia que vem de relações sexuais sem, às vezes, amor, ou com droga, ou com álcool, ou sem planejamentos, né? Uhum. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que avaliar e ajudar. O trabalho que a gente faz, eu tenho dado para meus alunos algumas dicas de como brincar Uhum. e, e aprender.
essa nova sustentação que a gente tem que ter hoje no trabalho terapêutico. Nós saímos. Posso continuar? Pode, claro. Estou todo ouvido. Está todo mundo aqui comentando que está com muita saudade das suas aulas. Eu também. Nossa, não sei se eu tô com mais saudade das aulas das meninas, dos meninos, viu? Hoje eu recebi até um vasinho de flor da minha aluna lá do Rio, que sempre ela me dava um vasinho de flor, ela me deu um vasinho de flor pelo WhatsApp. Eu falei, olha que delícia, né? Dá muita saudade dele. Mas acho que é importante esse momento de sacrifício que nós estamos fazendo. Porque o mundo estava num momento onde os pais e as crianças não têm frustração, não tinham frustrações, já estão tendo, né? E eles não estavam lidando com medo. E saindo dessa zona de conforto, nós temos que lidar com medo, com as angústias, com as inseguranças, enfim, com os conteúdos que existem dentro da gente. Seja eles quais forem. Eu estava com um menino numa depressão grande, ele estava fazendo só um joguinho no computador. Eu fui ver o joguinho, aprender com ele, ver. O conteúdo do jogo é maravilhoso. São robôs que tinham sentimentos. E nós conseguimos descobrir os sentimentos dele através do robô. É muito importante a nossa flexibilidade hoje como terapeuta. E o nosso sacrifício também como terapeuta, porque ser terapeuta também é um lugar sagrado. É um lugar onde todas as pessoas colocam a intimidade delas. E esse corte social foi muito importante, eu vejo, para as pessoas lidarem com a castração. Porque nos últimos tempos, né, eu falo que a gente estava na fase do copiar e colar. Isso estava me irritando muito. E na fase do Dr. Google. Porque se eu desse um diagnóstico para os pais, eles questionavam o Dr. Google. Eu achava, assim, coisas de total falta de respeito, né? E, inclusive, tiveram algumas terapias que eu precisei interromper porque eles não seguiram o procedimento que eu estava falando, que a criança estava com tipos de problemas neurológicos que só a terapia não resolve. Então, esse processo social, a gente está vendo que o que está acontecendo hoje? As pessoas estão em contato com a frustração, com a castração, com os medos. E é muito importante porque as famílias onde tem estruturas mais perversas estão aparecendo. Onde se tem briga, tanto faz, está vindo. E, ao mesmo tempo, a gente vê que as pessoas estavam num lugar, eu acho que os adolescentes mudaram muito nos últimos 10 anos. Nós tínhamos adolescentes que eram muito agitados, iam para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Não, nós estamos desses adolescentes que tanto faz. Quer fazer isso? Ou uma apatia, né, Brasília? Muito grande, ou se fingir de morto. Às vezes eles falam claramente, estou me fingindo de morto. E isso a gente pode ver que esse processo do sistema familiar veio com a falta da função paterna. Aonde se misturou e foi se desorganizando a função materna com a paterna. Onde muitos pais se tornaram mães, isso não tem nada a ver, acho que é importante, tem que é importante, mas a castração, a ordem, a disciplina não existe. E com a pandemia, foi uma das coisas muito importantes que eu tenho trabalhado. Uma das crianças minha falou um dia desses para a mãe, não, agora é hora de eu estudar, é à tarde. A Brasilda falou para eu estudar à tarde, na hora da escola. Quer dizer, eles estão precisando dessa organização,
Porque os adolescentes não estão suportando ler. Eles não estão suportando ler porque tem que se frustrar. Isso. Aonde eles estão ausentes do próprio corpo. Né? Por que eles estão ausentes? Né? Verdade, Brasil. E esse é um ponto, como nós não temos a castração, nós não temos a separação mãe-criança. Então a criança não lida com o vazio. A interdição paterna serve para lidar com o vazio. A interdição paterna vai dar musculatura para a criança, vai dar coragem. É o pai que dá coragem, que dá coluna, que te manda para a vida. Esse é um ponto muito importante. E as crianças estão seriamente prejudicadas no desejo. Elas não têm desejo. É onde vem a depressão mais forte. Quer dizer, o tanto faz ou me fingir de morto, são todas situações aonde eles não se agarram nas situações. Pela situação ou pelas relações incestuosas e simbiotizadas com a família, com a mãe. Né? E isso a gente vai percebendo uma inquietude muito grande nas crianças, no sentido que essa inquietude tem a ver com a falta do lugar da criança na família. Sim. Isso foi muito confundido com déficit de atenção. Isso foi muito confundido com a hiperatividade. Né? São classificações que vêm e que eu acho que atrás disso tudo tem todo um processo de depressão muito sério. E como para a gente terapeuta tá difícil hoje em dia, porque você vai trabalhar diante de uma garantia narcísica que o paciente traz. Ele sabe tudo. Ele sabe o que você está falando, mas ele não sabe. Então você vê muitos jovens, principalmente nessa faixa de 30 anos, 40, que eles já sabem a verdade e trazem um discurso ininterrupto. Né? Quer dizer, não tem um breque. Eu não te ouço, você não fala comigo, não tem essa troca. Ele fala sozinho. Né? Há pouco tempo eu falei para uma mãe, se você sabe que eu vou falar, então não vou te dar o diagnóstico, pode ir embora. Né? Então, não, eu já te paguei, agora você tem que falar. Eu falei, não, eu te devolvo o dinheiro, mas eu não quero falar para você que não vai ouvir. É muito importante a gente dar esses sinais de realidade. É muito importante. E hoje, nós, graças a Deus, com esse processo de interrupção social, as famílias estão mudando. Eu vejo que todos nós perdemos alguns pacientes pela dificuldade de trabalhar na tela ou pela dificuldade de ter um movimento interno para mudar. E eu sinto que quem manteve a terapia está mudando muito, mas muito. Por quê? Nós estamos saindo do esquizo, para eu falar com você, eu tenho que ter foco. Foco. O esquizo não tem foco. Ele não tem carga. E nós temos que trabalhar a carga. E esse é um ponto muito importante, porque hoje eu vejo que a gente está podendo trazer com as crianças e com as famílias uma proximidade que eles estão conhecendo os filhos. As crianças estão sentindo o cheiro da comida dentro de casa. Né? As crianças estão ajudando a arrumar a cama, as crianças estão ajudando a limpar a casa, as crianças estão ajudando. Eu tenho trabalhado muito com essas questões. Estou dando horário, a gente programa horários onde eles possam andar, onde eles podem andar de bicicleta. E tem uma coisa que eles estão amando, que é pescar. Né? E por quê? O pescar eles se acalmam. E qual é o objetivo da pescaria dentro do trabalho, lá na pesquisa? É um momento de transformação. É um momento de sair do útero para ir para a vida. Né? E nós estamos nesse movimento social que
é muito importante de sair para ver, Uhum. né? Sim. E isso eu vejo que as crianças precisam muito de quanto é necessário e eles estão saindo com os pais ou com a mãe, indo pescar, voltando. E uma coisa muito importante que a gente tem que ver é que o terapeuta tem que ter uma linha diagnóstica. Esse que é o ponto principal que eu acho importante eu passar. Essa linha diagnóstico vai trazer para a gente, e um diagnóstico eu demoro um tempo para fazer, porque Uhum. eu tenho que entrar no circuito familiar, na energia da família, é muito importante isso. Você vê que desde a Segunda Guerra Mundial, em 1943, foi escrito o primeiro artigo sobre depressão na criança e Uhum. o autismo. Hoje a Uhum. gente pode considerar que estamos na Terceira Guerra Mundial. E quantas crianças estão nascendo com o diagnóstico de autismo? Isso. Será que é só autismo? Quantas crianças eu tive há 15 anos atrás que a gente considerava autista e hoje não são autistas? O que a neurociência tem trabalhado é a musculatura flácida que essas crianças estão nascendo. Hum. As crianças não têm uma musculatura de tônus. Eu já tive crianças com problemas na separação que elas perderam a musculatura do visual. Quer dizer, você vai. Pode falar, tô ouvindo. E isso é um ponto muito importante porque eu vi nas construções do Lego, de repente ele parou de construir e ele não sabia mais. Eu falei, alguma coisa visual aconteceu. Pedi exames Uhum. e ele realmente perdeu a musculatura do olho esquerdo. E o que eu vejo, essas crianças que estão nascendo mais com essa característica autista, são crianças que estão vindo já com uma desorganização psíquica muito profunda. Uma desorganização que, se a gente for ver, tem toda a relação com que a era que a gente está vivendo, Sim. né? E são déficits que eles demoram para falar, demoram para andar, demoram para. E que com estímulo eles conseguem fazer esse processo. Onde as mães estão com o útero muito flácido também. São mães que Uhum. foram para um movimento mais masculino e não foram e não fazem o movimento de pós-parto, ter todo esse processo de amadurecimento uterino. Uhum. Então, a gente vê que há 20 anos atrás nós não tínhamos crianças que precisavam de medicação psiquiátrica. Hoje precisam. Não vamos pôr 20, pôr 10, né, mano? Vamos pôr 10 até. Uhum. Então, as crianças hoje ou adolescentes estão precisando muito, né? E essa questão da mutilação tem muito a ver como uma forma de buscar o contato com eles mesmos. É uma forma de buscar o sentido de estar vivo. Porque esse Sim. sentido de estar vivo está muito fora. E esse é um ponto muito importante, porque como estão nascendo crianças mais fragilizadas, nós temos que trabalhar muito, quando eu falo o grau de umbilical, e o que o Boadella chama de facing. São Uhum. crianças que precisam ser olhadas, são crianças que precisam serem vistas, são crianças que têm que ser escutadas. Vocês podem olhar quando vocês saem, quantas crianças não são escutadas pelos pais? Eles falam sozinhos. Eles Exatamente. falam sozinho. Ou se não, eles querem falar, a mãe vai lá e dá o celular para ele brincar. Uhum. Há pouco tempo eu estava num restaurante e eu peguei e dei uns brinquedinhos, o molequinho lá começou a brincar, a mãe tirou e começou.
isso é muito sério, né? Porque ela fala que a criança só acalma com o celular, né? E isso não é só com o celular, né? Acalma a cabeça da mãe, para a mãe não ter trabalho, ou o pai, né? Eu acho assim, a criança dá muito trabalho, dá. É um investimento muito grande. Eu vejo que ser pai e mãe é um investimento enorme de tempo, de vida, de tudo. E muitos entram com uma imaturidade nessa relação sem saber o que está esperando pela frente, não é? Quer dizer, Uhum. esse é um ponto muito importante que eu vejo que no nosso trabalho, o que nós estamos precisando muito fazer e que a neurociência tem trabalhado é com músicas. Então, a música da Disney, tem umas musiquinhas de piano, de relaxamento da Disney, são muito importantes para a criança. Porque elas não têm o tom soprano e não têm o tom tenor. Ela vai lá para o contralto. Isso é muito importante porque isso acalma a criança e dá um tônus muscular no ouvido. Tem muitos pais que eu vejo hoje que não chamam a criança pelo nome. Chama filho, filho, filho. Hum. E o filho tem nome, né? Quer dizer, isso vai ajudando a criança no processo de mielinização. O que a gente está vendo é que as crianças não estão fazendo esse processo de mielinização. Com 2 para 3 anos, o controle do esfíncter ou antecipam ou retardam muito, e tudo isso vai alterar o processo de autonomia deles, que depois vai recair na orientação vocacional, na adolescência, na forma como eles vão lidar. Então, o que eu vejo é que as crianças estão precisando muito de segurança, dessa integridade psíquica, e hoje, nessa crise social, também precisamos aí da integridade física, né? A gente ainda não sabe o que nós vamos passar. E, e eu vejo que as crianças estão com muitos distúrbios de sono, muito. Uhum. Estão com Uhum. muito medo, né? Eu vejo que em outro astral, elas sentem que alguma coisa muito errada está acontecendo, né? Esses dias eu falei para uma mãe, o menininho tem 2 anos e meio, falei assim, fala para ele que você vai pôr ele no coração, para ele ficar quietinho na cama dele, que você já volta. Aí eu vi muito, porque ela escreveu, falou assim, Brasil, eu tô rindo muito. Eu falei para ele, ele falou assim, mamãe, fica aí comigo no seu coração, que eu vou lá na cama com o papai. Eu não quero ficar Brasilda, a live vai encerrar, a gente vai recomeçar, tá certo? sozinha. Porque vai encerrar automaticamente. Espero isso. Voltamos. Oba, que bom. Então, nós estamos falando dos sintomas das crianças, da música, né? Uhum. E um outro trabalho muito importante que eu acho que hoje em dia com a criança é a massagem da biodinâmica, porque nós temos que trabalhar as couraças viscerais para fortalecer a couraça muscular. Esse é um ponto Uhum. muito importante. Eles adoram ouvir o som do intestino, eles se sentem Sim. vivos, né? É uma Uhum. coisa gostosa. É importante a gente trabalhar com a mentalização também, mentalização, porque eles podem trabalhar toda essa energia. O que a gente está vendo com essa mudança no sistema familiar é o que nós estávamos trabalhando no último curso em agosto. Nós estamos com uma nova nosologia psiquiátrica. As pessoas não são nem neuróticas nem psicóticas, mas elas têm um traço psicótico, mas trabalham, mas não tem crise psicótica. E esse é um ponto muito importante que a gente vê de uma transformação que a gente está tendo que passar realmente espiritual. Uhum. E é aí que eu falo que o sacrifício exige fé e a depressão exige fé, Sim. né? No Egito eles trabalhavam com o tercinho
e que nesse dedinho você está estimulando o cérebro, você está estimulando a fé. E quanto as crianças não sabem fazer esse processo. Eu fiz um trabalho em Istambul, onde a gente foi para a praça e as crianças faziam os brinquedos. Então nós fizemos um coisinho de papelão, tipo um campo, um caixotinho, e dentro pusemos uma casca de ovo. Sabe aquela coisa de ver o ovo, a casca de ovo? Aqueles buraquinhos lá. Sim, E a sim. A criança, cartela, né? isso, a cartelinha. A criança tinha que jogar a bolinha de gude. Esse movimento. Esse movimento é o movimento de agarrar o seio, é de agarrar a mamadeira, esse movimento é de agarrar na vida. E esse é o ponto importante que as crianças precisam trabalhar. É o movimento que você vê. Por que que tanta criança precisa de aparelho dentário hoje? Antigamente não precisava tanto. Né? Por que que as crianças hoje em dia estão chupetando tanto? Você vê mãe no supermercado com a criança dando mamar sem nenhuma coisa. Quer dizer, ali não tem o corte, ali não tem a castração. Ali a criança não lida com a frustração. E esses são pontos muito importantes para a criança e para os pais. Eu tenho uma frase da Françoise Doutor, que eu gosto muito, que ela coloca o exemplo dela numa creche. E esses tempos eu estava trabalhando numa creche como que fala? Voluntária. E me assustou de ver como as crianças não falam. De 2 anos, 3 anos. Não falam. E ela falou de uma criança que teve uma crise autista numa creche e ela foi trabalhando. E ela viu que essa criança só recuperou a consciência quando ela trabalhou com essa criança a questão da perda da professora e da babá que ela mais gostava na creche. E isso eu acho que é um ponto muito importante que eu gostaria assim, de fechar nesse movimento que você está fazendo do trabalho, que a Françoise Doutor fala, a criança autista pode ser curada quando é possível reconstruir sua história. Quer dizer, o quanto é importante a gente reconstruir a história da gente. Quanto é importante a criança reconstruir. Quantas crianças interromperam o trabalho terapêutico, às vezes na fase oral, aí chegava na adolescência, voltava para trabalhar a psicopatia, porque os pais não estavam dando conta, quer dizer, não tinha elaborado essas questões. É muito importante esse processo da rematrização, para que a criança possa dominar a própria história. Né? Então, eu acho que é muito importante esse movimento de cada terapeuta corporal se colocar, se posicionar, né? Poder pesquisar, fazer seu trabalho e a gente conhecendo, né? Todos e podendo fazer essa troca. Né? Brasília, você tem atendido nesse momento da pandemia, você tem atendido crianças online? Você tem feito esse tipo de trabalho? Claro, claro. Como é que tem sido sua experiência? É o que eu falei agora há pouco, tem sido muito boa. A criança online tem mais facilidade que a gente. Elas vivem online. E a gente brinca, ou eles vão para o quarto de brinquedo deles, e a gente conhece um outro lugar da casa, esse é um ponto importante, é um outro setting, mas eu acho fundamental, é o que eu tenho falado para os alunos, a gente manter a asepsia terapêutica. Né? Eu acho que esse ponto análise é muito importante, porque se nós estamos com um momento de tantas projeções, tanto primitivismo, é importante ter essa asepsia. Percebo que está acontecendo uma coisa muito interessante, as crianças estão com saudades da escola.
Olha que interessante. Os adolescentes também, quer dizer, eles sentem, estão sentindo falta desse convívio. É o que eu falei, a gente tem que ter uma flexibilidade, porque são outros sinais que a gente tem que fazer a leitura. Por exemplo, um Uhum. dia desse, uma criança olhou assim e pôs o olhinho aqui na tela. Eu falei, nossa, ele está com medo. Do que será que ele está com medo? O que, que ele está enxergando? Que ele não gostaria de ver, né? Ou uma corria para lá, para cá, e eu cliquei ele correndo, parecia um vento. Aí eu falei para ele, o vento passou. Ele falou, passou. E aí foi outra história que ele me contou. Quer dizer, nós vamos ter outras consignas. Nós vamos também, como terapeuta, ter outro foco. Sim. Nós vamos ter que observar os dados das crianças. Por exemplo, eu tenho criança que ela falou assim, eu só falo se for com fone de ouvido, para ninguém da minha casa ouvir que nós estamos conversando. Falei, tá bom, Uhum. né? A gente acaba conhecendo algumas intimidades da casa que eu acho que são importantes, né? E eu trato com o maior respeito. Por exemplo, eu tenho uma criança que tem muito medo, mas quando eu entrei na live, eu vi que essa criança, o quarto era muito escuro, a casa muito escura. Até eu teria muito medo naquela casa. Aí eu falei, mas por que que vocês vivem na penumbra? Ah, estamos economizando luz. É um casal que não precisa dessa economia, né? Quer dizer, você vai conhecendo algumas coisas que, como o Reich falou, toda neurose tem uma função econômica. Uhum. Uhum. E no outro nosso trabalho também vai ter. Nós também, claro que a gente sente falta, eu sinto falta de estar na minha sala de brinquedo, de brincar, de ter várias opções. Eu vou ter a opção ali com a criança, vai ser mais restrita, mas não deixa de evoluir. Eu estou vendo assim, pelo contrário, está evoluindo bastante. Eu vejo assim, adolescentes que estavam no trabalho de muita falta de contenção, a família está conseguindo conter. Está sendo muito bom. O pai está mais forte, está entrando, a mãe, quer dizer, tá tendo uma diferença de estruturação muito melhor. Peço para Uhum. eles ajudarem no trabalho da escola, online. Então, muita coisa está acontecendo boa. Sim. Eu acho que muita Sim. coisa está acontecendo boa. Eu acho que vai ter uma mudança boa, sim. Uhum. Mas, como eu falei, nós vamos ter que ajoelhar ainda no milho, Uhum. né? Nós temos que fazer o sacrifício, não tem jeito, né? E está exigindo da gente também mais estudo, mais trabalho, mais concentração, mais Uhum. reflexões, né? Sim. São essas reflexões que não estão fechadas, né, Pérez? Isso não coloco como fechadas. Pelo contrário, eu acho que tem muitas coisas ainda que nós temos para descobrir. Né? Eu estou Sim. colocando essas aberturas aí de trabalho, mas nós temos muita coisa que eu acho ainda que vai brotar, Sim. né? Sim. Evoluir ainda É. para um aspecto muito melhor. Sim. Né? Sim. E, inclusive, essa é até uma, né, das perguntas que a gente vai fazendo, né? Como é que você pensa, Brasil, da questão da psicoterapia corporal com as crianças e adolescentes para o futuro? Como é que você vê isso? Como você acha que, pensando, né? Você trouxe toda uma reflexão das crianças de antes, das crianças de agora, como está acontecendo uma mudança social que está refletindo na dinâmica das defesas da criança, né? E aí, como é que você vê isso, esse nosso papel, né, de acolher a criança e adolescente para o futuro? Ô, Pérez, eu acho que isso é o que está acontecendo agora. Uhum. Elas estão se conectando com os pais. E isso vai ser diferente. Isso já está dando uma outra perspectiva para as crianças. Elas já estão Uhum. tendo uma outra perspectiva do que é a terapia e o que eles estão fazendo na terapia.
Então, eu vejo assim, em termos de futuro, nós temos, e isso é muito importante, em qualquer lugar do mundo nós temos o ludo, o dominó, o peão, são brinquedos clássicos, a Sim. dama, né? Então, Uhum. o que é mais importante, você pega o Uno. O Uno é um brinquedo que o significado dele é universal. Ele tem no Sim. mundo inteiro. E o Uno que É. é o único brinquedo que faz a curva gástrica. Uhum. Depois você pega o mapinha lá, ela faz a curva gástrica. Quer dizer, não sei se nós vamos continuar a ter brinquedo ou não, qual vai ser nosso Sim. brinquedo, se vai ser sabugo de milho ou bolinha. Você entendeu? Tem muitas coisas ainda para acontecer. Por isso que eu falo assim, a pescaria está sendo um brinquedo hoje, Uhum. né? É porque quando eu vou falar, né, da questão das aulas que eu dou de ludoterapia, muitas pessoas perguntam, ué, mas você acha que realmente as crianças ainda se interessam por brinquedo? Essas crianças que são tão tecnológicas, tão eletrônicas, né? E assim, uma coisa que eu aprendi muito com você, Brasilda, é acreditar nos brinquedos. Acreditar nos brinquedos, acreditar na energia, no potencial conectivo, emocional dos brinquedos, né? Porque quando a gente é impressionante que mesmo essas crianças tão tecnológicas, num primeiro momento, às vezes elas, como você trouxe, elas ficam sem energia para brincar, mas à medida em que a gente vai estabelecendo uma relação com elas, elas descobrem e brincam, independente de tempo, de idade, né, de classe social, elas estão disponíveis para estabelecer um contato com os brinquedos, né? Pois é, isso que você está falando, eu acho que é um ponto muito importante, que é o que eu estava falando do facing e não completei. Quando a criança tem esse facing com a mãe, ela tem o desejo. E o brincar, segundo o Winnicott, nós sabemos que é uma extensão dessa relação. Uhum, Então, o que a gente vê, isso é muito importante, é que as crianças estão muito desconectadas com a mãe ou com o pai. Elas sim. estão simbiotizadas ou descoladas, Uhum, né? Então, isso que você está falando. Qual é um dos brinquedos que está muito em moda? O slime. Por quê? É toda essa geleia que nós estamos vivendo. Nós estamos numa desse movimento onde não tem regra, você está andando de carro, um passa na frente, outro vira, outro faz, e nada tem regra e nada tem limites, né? Então, eu acho que esses são pontos importantes que você está destacando, que eu acho que o brinquedo sempre existiu, né? Sempre existiu, antes da Idade Média e até hoje. uhum. Então, eu acho que se não tivermos grandes fábricas, poderemos ter grandes construtores e aí vai, não é? Eu acho Sim, esse um ponto muito importante e vejo no brinque tijolinho que nós construímos, a criança tem muita dificuldade de construir a casinha, que é construir seu espaço interno. Esse sim, sim. brinquedo foi com essa proposta de intervenção para a pessoa construir e sair dessa cisão. Quer dizer, é uma intervenção. Então, em termos de futuro, Pérez, eu espero estar vivo e construir mais pesquisas e fazer mais coisas para a gente conversar, né? Por favor! Por favor! Nós esperamos também. Eu posso fazer uma brincadeira com vocês, Pérez? Por favor, estamos aqui. Pode? Tem mais Vamos alguma lá. pergunta? Tem uma curiosidade, Brasília, né? Acho que uma última coisa que eu queria perguntar para você, que muita gente pergunta, inclusive até em outras lives que eu fiz por aqui, né? As pessoas perguntam muito, até surgiu essa pergunta aqui também, né? No primeiro momento, é, como é que a gente, na psicoterapia corporal, e como é que tem sido a sua experiência, né? Você até trouxe um pouquinho
mas se você puder falar uns minutinhos mais, Sim. com duas questões que têm aparecido muito, né, e angustiado muitos terapeutas na clínica com crianças, que aí você já trouxe, né, porque, por exemplo, a questão da hiperatividade, porque uma das perguntas que apareceu aqui é as crianças que elas têm um brincar muito que não completa a curva, né? Ela pega o brinquedo, não termina a brincadeira, já passa para outra, e uma ansiedade nesse brincar muito forte, que é um brincar muito disperso, né? E também, se você tem experiências atendendo crianças com... Você também já trouxe um pouquinho isso, mas como é que tem sido, se você puder falar um pouquinho mais, de crianças autistas, né? Se a psicoterapia corporal com crianças chega a alcançar esse público, de que forma, né? Então, essas perguntas sempre vêm, e como são temas que aparecem muito também até pela própria sociedade, né, do mundo atual, então, se você puder falar um pouquinho mais para a gente, eu acho que a gente Claro. vai poder ter um enriquecimento, né, na sua fala. Ô, Pérez, a gente tem que tomar cuidado de falar em crianças hiperativas. Isso. Uhum. Tem se chamado crianças hiperativas, mas são crianças que às vezes ficam totalmente inertes. Uma Uhum. criança hiperativa não fica inerte. Então, o que a gente tem que ver, essa busca de vários brinquedos no trabalho terapêutico ou no dia a dia, na vida, isso tem a ver com o traço da esquizoidia. Ela Uhum. fica Uhum. num movimento de tensão, ela não chega na carga. Para Isso. você fazer esse trabalho aqui comigo, nós temos que ter carga. A Exato. criança para Uhum. jogar dama tem que ter carga, ludo também. Ela tem que ter carga para poder ter estratégias. E se a criança tiver estratégias no jogo, ela vai conseguir ter carga. Por exemplo, eu Sim. estava jogando dominó com uma criança um dia desse, ela tem muita dificuldade de vínculo. Eu falei, eu vou te ensinar um dominó que você vai desenvolver seu raciocínio lógico e você vai saber quais peças eu tenho e eu sei quais peças você tem. E eu deixei ela ficar com o dominó. Ela dividiu e ela ficou. Ela é uma criança que passava por vários brinquedos na sessão terapêutica. Nós passamos uma Uhum. sessão inteira no dominó. E ela Uhum. aprendeu a regrinha que ela conseguiu ganhar de mim e trouxe uma sensação de conquista muito grande. Sim. A Uhum. hiperatividade tem a ver com essa inquietação que eu estava falando, da falta de lugar que as crianças têm, de não lidar Na com a família. frustração de vai ganhar ou vai perder o jogo. Como lidar com Sim. essa estratégia? Então, por Sim, sim. exemplo, essa criança jogou o dominó 55 minutos, passou da hora. Uau! E ficou feliz de aprender. Ela raciocinou, nós fizemos com calma, ela foi. Então, para hoje fazer uma sessão por vídeo, você tem que ter foco também como terapeuta, não só a criança. Sim. Sim. A criança, se tiver fugitiva, você também tem que ajudar. Por exemplo, eu falo, às vezes teve uma criança um dia desse que ela falou assim, eu não tô aguentando mais, e ela fazia assim com o cabelo. Daí eu falei assim, por quê? Ah, eu não tô aguentando mais essa vida. Eu falei assim, tá um tédio, né? Ela falou, tá. Eu falei, a sua sessão também tá um tédio, tá difícil. O que que nós vamos fazer? Vamos fazer alguma coisa? Quer Uhum. dizer, a gente tem que entrar na sintonia, mesmo online, na criança. Esse é um ponto importante, né? E eu espero que as escolas possam mudar um pouco a programação delas para que as crianças se confortem mais com o estudo. Eu vejo que a criança hoje, quando ela entende o significado do estudo, elas estão gostando. Só que elas estão adorando. Eu tenho adolescente que veio porque repetiu de ano e tá fazendo uma excelente faculdade em São Paulo e pegou um dos primeiros lugares. Ele gostou de estudar, quer dizer, o estudo só matemática, física, química, tudo fragmentado, a criança não entende. Com certeza, isso é um sistema, é um mecanismo social, educacional que deixa as crianças hiperativas.
Eu dou muita risada. Eu tenho um molequinho que ele se escondia na biblioteca e ele corria e todo mundo achava que ele estava estudando. Né? Ele falou assim, que tanto segue que eu vou para a biblioteca? Eu falei, quem sabe você vira um rato de biblioteca e gosta de ler. E a gente começou a brincar. E agora ele está adorando ler. Olha como o próprio sinal da hiperatividade trouxe. Então, não dá para a gente criar como a terapia cognitiva, a gestáltica, só da questão da nomenclatura. Nós temos que trabalhar na questão do significado. Isso. Uhum. Né, Pérez? Então, mesmo a questão da criança autista, às vezes você tem que ver em que termos essa criança foi gerada. Em que termos essa mãe tem a função materna dela e as identificações dela. Quer dizer, é toda uma ancestralidade importante para você trabalhar. Esse é um ponto muito importante, porque vai depender muito do caso e muito da família. O mais difícil é quando você pega uma família onde o casal está pensando divergentemente e você, a criança, pode ser um gênio, você não vai conseguir nada. O ponto importante que eu vejo que às vezes a gente consegue com que a criança tenha consciência daquilo que ela possa elaborar melhor, por ela mesma. Esse é um ponto que infelizmente antes não existia. Hoje em dia a gente às vezes tem que trabalhar nessas condições. Da criança poder criar a própria consciência do trabalho terapêutico e responsabilidade com ela. Agora, depende aí, quando você fala do autismo, a gente tem alguns autores franceses que falam que a criança já nasce com gene psíquico. E você vê que eu tive um bebê que quando eu coloquei na cama de massagem, ela olhou para mim com uma cara de desconfiada, que eu falei, meu Deus, com 1 mês de idade, não é possível. Então, são sinais que a criança já traz de uma memória celular e que são coisas que não podemos falar que vamos ter sucesso com todos os autistas, nem sucesso em todo o processo psíquico, terapêutico. Mas nós podemos falar que nós temos limites. Não são todas pessoas que conseguem uma evolução, ou temos pacientes que mantemos o trabalho terapêutico para eles estarem vivos só. Né? Não dá para a gente se iludir que vamos reconstruir e reparar o mundo. É impossível, impossível, né? Mas eu só vejo que a gente, quando entende o significado daquele mutismo seletivo da criança, ou do autismo, ou do não ouvir, ou não olhar, ela começa a dar sinais. Eu tenho uma criança de 1 ano e meio que agora que ela começou a andar legal. E ela começou a olhar, começou a brincar de esconde-esconde comigo. Um dia desse, no começo da sessão, eu dei um quebra-cabeça de imã, ela não deu bola, no final da sessão ela estava fazendo quebra-cabeça. Então, eu acho assim, toda criança ou todo ser humano, até o idoso, precisa de estímulo para se fazer novas neoplasias. Né? Então, esse é um ponto muito importante a nível neurológico, psíquico, que a gente precisa de muito estímulo para poder, né? Então, é impossível a gente falar até onde vai chegar com uma criança ou com um adolescente. Às vezes eles superam o que a gente pensa ou não, né? Por isso que eu dou muita importância, Pérez, no diagnóstico. Porque ali te dá uma trajetória para o resto do seu trabalho. Né? Verdade. Muito bem. E qual é a brincadeira, Brasília, que você ia propor pra gente? Tá respondido, Pérez? Tá respondido, bem? Tá? Respondido. Então, tá bom. Vamos fazer um exercício com a criança de vocês? Vamos lá. Então vamos. Vamos lá, pessoal.
Quem estiver assistindo, acompanha aí com a gente. Todo mundo que estiver assistindo, vamos entrar em contato com o nosso brinquedo. A criança faz o seu brinquedo viver. Esse é o ponto importante. Fecha os olhos. E você vai lembrar da sua infância. Oh, my little sky sweeper, I'll sweep the stardust for you. Imagine a sua criança e você vai pegar o seu brinquedinho que você gosta muito. Abraça seu brinquedinho, acolhe e dê muito carinho pro seu brinquedo. Abraça ele com muito carinho. Sinta esse momento de muita segurança e amor entre você e seu brinquedo. Sinta esse amor pelo seu brinquedinho. E descansa seu coração. Aquieta-se. Deleite sua alma no seu brinquedo. Close your eyes. And be lovely, your keeper. E devagarzinho, você pode ir voltando, acolhendo o seu brinquedo no coração, deixando ele quietinho com você. No Spotify, podes dizer que músicas gostas mesmo. E vai ficando com essa sensação que o brinquedo te dá de carinho, de amor. E você pode agora ter certeza que você tem seu brinquedinho, que você pode relaxar nele. E devagar, podem abrir os olhos. E levem seus brinquedos com vocês e brinquem. Brinquem, flexibilizam e vamos ser felizes. Tá bom? Agradeço. Nem preciso pedir para você dar uma última mensagem, porque foi a maneira mais maravilhosa da gente poder se despedir, viu, Brasil? Foi essa. Acho que é a forma da gente poder, enquanto terapeutas, que são uma coisa assim, uma das coisas mais, até me emociona, assim,
foi uma das coisas mais bonitas que eu vivi com você, Brasilda. Foi você ter cuidado da minha criança interior, né? E você cuidou com muito amor, muito amor. Então, assim, eu tenho muita, muita gratidão por você ter olhado para minha criança, por você ter cuidado da minha criança. Eu me lembro muito dos nossos workshops de brinquedos. E eu me lembro da sua presença delicada e amorosa, sempre do meu lado, quando a minha criança precisava. Então, Brasilda, eu tenho muita gratidão por você. E terminar essa nossa conversa, né? Conversando com o meu brinquedo e levando esse brinquedo comigo, me deixa muito emocionado e me deixa, mais uma vez, com muito amor que eu tenho por ti. Muito, muito obrigado pela generosidade. Muito obrigado por você ter compartilhado esse momento tão especial com a gente, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço vocês, Pérez, amigos, alunos, as crianças em especial, os pais, né? Acho que esse momento tão rico, né, da gente poder estar junto, né? Dividir um momento de muita angústia, muita dor, e nada como um pouco de conforto, aconchego, que a gente possa ter segurança, né? Esse é o ponto mais importante. Cada um com o seu pet, com o seu ursinho, com o seu brinquedinho, né, querido? Sim, sim. E todos, muito obrigada pela presença, viu? Nossa, Brasilda, você está recebendo muitas mensagens, né, de amor, de gratidão, né? Muitas pessoas assim dizendo que foi maravilhoso poder estar com você aqui durante essa tarde, né? E Obrigada. que muita gente, inclusive que já teve contato com você, dizendo que está precisando reciclar contigo de novo. Né? Muita gente perguntando quando é que vai ter cursos. Então, pessoal, assim, quem tiver interesse do trabalho da Brasilda tem um site muito bacana, certo? Né, onde vocês podem consultar toda a agenda de cursos, inclusive tem informações sobre os livros dela, sobre os materiais que ela citou, né? Então, o site Brasilda é Clínica Brasilda Rocha ou brasildarrocha.com.br, né, Brasilda? brasildarrocha.com.br. O pessoal tem pedido muitos livros, sabe, Pérez? Porque em maio ia acontecer um curso, nós suspendemos, acho que o de agosto também está muito próximo, não vai dar. A gente não está sabendo muito bem quando vai ocorrer. Então, quem quiser já ir estudando, vai ser muito bom, né, Pérez? Então, ali tem artigos, tem livros, tem as coisas que vocês quiserem da proposta do trabalho. E acho que a principal questão é deixar a gente aprender com as crianças. Esse é o lado melhor que a gente tem, né? Eles nos ensinam muito, tá bom? É isso aí. Um beijo. Obrigada. Muito obrigado por tudo. E para vocês também. E aí eu espero que depois dessa turbulência a gente possa se ver e eu poder te dar esse abraço pessoalmente o mais breve possível, viu? Igualmente. Fica com Deus, viu? Todos Tchau, querida. em paz. Tchau, querido. Tchau, tchau. Ai, é isso, gente. Então, muito obrigado, pessoal, por vocês terem acompanhado a gente aqui nessa live, tá bom? Então, eu quero que vocês possam levar esse brinquedo, essa experiência com a criança. Eu ainda estou processando dentro de mim, né? Brasilda é uma pessoa muito importante na minha história, na minha vida. Então, né, poder levar ela e esse encontro no meu coração e poder dividir isso com vocês também tem sido muito bom. Eu acho que é uma boa forma da gente poder fechar essa semana, tá? Um bom final de semana para todo mundo, em contato com as nossas crianças. Recebam meu abraço bem forte, tá? E a gente aguarda vocês na semana que vem com as novas lives, tá? Então acompanhem a gente. Essas lives vão ficar aqui disponíveis no Instagram. E amanhã, no mais tardar, elas devem estar
já editada no YouTube para vocês assistirem no meu canal, tá bom? Que aí vocês podem ver, rever quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Um abraço e até breve. Tchau, tchau.